No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Governo pode perder o controle da política monetária do país, é o que alertam sindicalistas. A gente vai falar sobre esse assunto, uma PEC que está tramitando no Senado, que propõe alterações na autonomia do Banco Central. Uma proposta que foi formulada pelo Campos Neto, que é presidente do Banco Central, e que traz enormes riscos à independência do Banco Central. A gente vai falar também sobre o julgamento do assassinato de Marcelo Arruda, dirigente do PT lá no Paraná, em Foz do Iguaçu. O Jorge Guaranho, que foi o assassino de Marcelo Arruda, o bolsonarista Jorge Guaranho, o assassino de Marcelo Arruda, foi a júri popular. A partir desta quinta-feira começou o julgamento. A gente fala sobre isso aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente começa então falando sobre o julgamento do caso do assassinato de Marcelo Arruda no Paraná. O petista Marcelo Arruda, o réu pelo assassinato de Marcelo Arruda, foi a júri popular a partir dessa quinta-feira, dia 4. Jorge Guaranho é acusado de matar a tiros o ex-dirigente sindical durante a comemoração da festa de aniversário em 2022. Marcelo Arruda estava em pleno aniversário quando foi morto por Guaranho, que foi indiciado pelo Ministério Público por homicídio doloso duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum. A pena pode variar de 12 a 30 anos de prisão. Presidente da CUT Paraná, Márcio Killer, diz o seguinte: esperamos que todos os fatos sejam avaliados e que a justiça seja feita. Marcelo Arruda era um companheiro de primeira hora e tudo o que sonhava era um mundo mais justo e igualitário para todos. Sua vida foi encerrada por um crime brutal e sem sentido. Nós, companheiros, amigos, familiares de Arruda, esperamos por justiça e nada mais. De acordo com a acusação, Guaranho viu a festa pelas câmeras do espaço. A gente vai relembrar o caso, Viu a festa pelas câmeras do espaço onde a comemoração estava acontecendo, invadiu o local aos gritos, dizendo "é Bolsonaro". Na sequência, iniciou uma discussão com os convidados e o próprio aniversariante. Tempos depois, retornou ao local e, segundo a acusação, disparou os tiros que mataram Marcelo Arruda. Vale lembrar que esse bolsonarista que matou Marcelo Arruda, o Jorge Guaranho, ele ficou muito irritado porque o motivo da festa, a decoração da festa de Marcelo Arruda era justamente o presidente Lula. Em entrevista recente ao portal da CUT, o advogado Daniel Godoy, que presta assistência à família de Marcelo Arruda, falou em crime de ódio. Ele disse o seguinte: o assassinato se deu em um contexto de acirramento da violência política no Brasil. Estávamos em julho de 2022 e logo a seguir tivemos a eleição para presidente da República. Durante todo o seu mandato e até mesmo durante o processo eleitoral, Jair Bolsonaro se valeu de simbolismo no sentido de instigar seus apoiadores à prática da violência política, inclusive com gestos de arminhas e, na prática, liberando a aquisição de armas pelos colecionadores, atiradores, caçadores, os CACs. Ele continua: tivemos todo um momento no Brasil em que a violência política foi um mote instigado pelo governo anterior. No caso desse processo, ficou demonstrado que ele agiu por isso, por esse ódio político. Inclusive, testemunhas relataram isso, disse o advogado. Então, o julgamento aconteceu ontem. A gente vai continuar, obviamente, acompanhando o caso para trazer as informações ao longo das próximas edições do Jornal da CUT. Notícias. Uma proposta de emenda à Constituição, a PEC número 65, que foi formulada pelo atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e integrantes de sua diretoria, foi apresentada pelo senador Vanderlei Cardoso, que é do PSD de Goiás, ao Congresso Nacional. Essa PEC traz enormes riscos à independência do Banco Central, aos servidores e especialmente à economia brasileira, com a possibilidade de o governo federal perder o controle da política monetária do país. É o que alerta a direção de 3 sindicatos que representam os trabalhadores do Banco Central. A PEC tem assinaturas de apoio de 42 senadores e, em tese, transformaria o Banco Central em uma estatal, portanto, uma empresa pública. O que a princípio sempre foi uma defesa do movimento sindical, vale a gente lembrar, de que estatais são indutoras do crescimento e que servem à população. A proposta de transformar o Banco Central em empresa pública, na verdade, é uma armadilha preparada pela atual direção da instituição, que quer alijar o governo federal de decisões econômicas que impactam na vida financeira da população e do país em geral. Isso porque, com as mudanças previstas na PEC, a instituição deixaria de ser uma autarquia especial como é hoje, subordinada ao Orçamento Geral da União, e passaria a ser uma empresa pública de direito privado.
De acordo com o que está previsto nessa proposta de emenda à Constituição, essa empresa ficaria livre de se submeter às regras que regem as demais estatais, segundo a seção sindical dos Sindicatos dos Servidores Públicos Federais, o Sindicep, no Banco Central. Ou seja, seria uma empresa pública, só que não, porque o banco, diferentemente da austeridade fiscal que prega o Roberto Campos Neto, ficaria de fora das restrições impostas pela política de controle de gastos do governo. Se a estatal tiver um prejuízo, o Tesouro Nacional cobriria esse rombo. O papel do Banco Central, cobre esse rombo, né? O papel do Banco Central também é totalmente diferente de uma estatal, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que atende mais diretamente a população, mas também tem autonomia para fazer contratações e mudanças que atendam outros interesses, até pessoais. Hoje, entre as atribuições do Banco Central estão o controle da inflação, garantir a solidez do sistema financeiro, sendo o banco dos bancos e o banco do governo, e isso significa que o Banco Central funciona como uma instituição onde os bancos mantêm contas com suas reservas, que são monitoradas a fim de garantir que transações financeiras aconteçam, ou seja, que assegurem que os demais bancos vão ter capital suficiente para arcar com os seus compromissos. O diretor jurídico da CONDCEF, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal e membro da seção sindical do Sindicep no Banco Central, o Edson Cardone, ele detalha como a economia do país e, consequentemente, a população seriam afetadas caso a PEC seja aprovada. Ele disse o seguinte: se o Banco Central passar a ser uma empresa, mesmo que pública, vai precisar ter lucro para pagar salários e outras despesas. Não foi à toa que, recentemente, o diretor de uma instituição financeira privada disse que o Pix deveria sair do controle do Banco Central. E diz mais, a PEC 65 abre caminho para tudo, até para o Pix ser privatizado e para a terceirização da administração das reservas internacionais. Essa PEC retira do Banco Central o controle, retira totalmente o controle do Executivo, e o Congresso é que faria uma supervisão. Bom, então está aí uma ameaça que está correndo lá no Congresso Nacional. A gente também vai acompanhar aqui e fazer pressão para que ela não seja aprovada também. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.